Olá, voltamos! Viu como foi rapidinho? E agora o nosso próximo tema é com a Roberta Campana e ela traz para vocês o tema aprendizagem ativa, como promover experiências de aprendizado transformadora. Boa palestra! Olá, eu sou Roberta Campana, diretora de Educação e Inovação da Fundação Dom Cabral e estou super honrada com esse convite do RH Top Talks de estar aqui falando com vocês sobre aprendizagem ativa e o que mudou e o que não mudou com a pandemia. Então, vamos começar falando sobre o que é aprendizagem ativa. O conceito diz do aluno estar ativo no seu processo de aprendizagem. E por que eu falo aluno entre aspas? Porque a própria palavra aluno quer dizer sem luz. Nós, na Fundação Dom Cabral, nem chamamos aluno de aluno, chamamos de participante, porque, de fato, a aprendizagem só vai acontecer se ele for um participante ativo desse processo. Então, primeiro a gente começa com essa conceituação e aí eu faço um convite da gente dar um passinho atrás para falar um pouquinho do contexto, do cenário, do que a pandemia nos trouxe, do momento que a gente está vivendo. O momento que nós estamos vivendo, então, são de problemas muito complexos. Então, problemas complexos, eles exigem soluções que não são lineares. São soluções que a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, ter várias competências juntas para resolver esse problema. Do que nós estamos falando? Eu não vou ler todo o que está na minha nuvem de palavras, mas nós estamos falando de uma maior responsabilidade por promover o desenvolvimento social, econômico, ambiental. Nós estamos falando de operações mais sustentáveis e resilientes, de tudo mais rápido, mais barato, com mais qualidade, de clientes hiperexigentes e hiperconscientes, de indivíduos melhores aprendizes e também mestres, de organizações como plataformas de conhecimento. Então, todo esse contexto, o que eles nos traz é claramente que cada vez nós precisamos aprender mais, melhor e mais rápido. E somos nós todos em todos os cantos do mundo. Então, a vantagem pelo aprendizado é a nova vantagem dessa nova era. Então, a capacidade de aprendizagem é o que garante a capacidade de adaptação das pessoas e das organizações. Então, vão avançar mais aquelas organizações que tiverem uma maior capacidade de aprendizagem, pois vão se adaptar mais rápido a esse mundo que a gente já percebeu que vai mudar sempre cada vez mais rápido. Então, nesse contexto, quando a gente pensa desde a sala de aula até a solução de problemas, o design de aprendizagem, ele não é apenas um diferencial de negócio, ele é o negócio, ele é core para todos os negócios. A aprendizagem foi para o centro das decisões, das reflexões estratégicas das organizações em função desse contexto instável de mudanças rápidas que a gente vive e vai continuar vivendo. Ela passou a ser estratégica, como eu falei, ela deve ser tratada no C-level das empresas. E aí, quando a gente está falando de aprendizagem ativa, como eu já comentei aqui, nós estamos falando que o aprendiz, vocês vejam, não estou chamando de aluno, que o aprendiz tem um papel ativo. Bacana. Só isso é suficiente, Roberta? Não. E como é que a gente faz para que ele realmente tenha um papel ativo? É só contar com a motivação de cada um, com o jeito de ser de cada um, com os interesses de cada um? Não. E aí eu trago a ideia da aprendizagem efetiva, onde todos têm um papel ativo. Então, óbvio, é muito importante que o aprendiz tenha um papel ativo, mas ele sozinho não consegue garantir um processo de aprendizagem efetivo e, mais do que isso, um desenvolvimento organizacional, que é o que a gente busca quando a gente trabalha ações de desenvolvimento dentro das instituições e empresas. Então, a questão da responsabilização de todos, cada um no seu papel dentro de um processo de aprendizagem. E aí a gente se depara com esse mundo em que a gente tem um excesso, uma overdose de conteúdos de todos os tipos. Aqui a gente tem um conteúdo bem analógico de livros, mas eu convido vocês a transpor também para as plataformas de conhecimento, para as plataformas que nós temos hoje. Então, a gente pode rechear as nossas plataformas com os melhores conteúdos.
com aqueles conteúdos mais novos, mais práticos, com formatos diferentes que atendem os diferentes estilos de aprendizagem. E a gente fala, ótimo, está tudo pronto, agora é só deixar o executivo ou executiva navegar nesse mar de conteúdos e se desenvolver. Certo? Não. Isso não pressupõe ter uma plataforma muito bem estruturada, com os melhores conteúdos e diferentes formatos, não pressupõe autodireção. A gente precisa de método e intencionalidade para ajudar no processo de aprendizagem de cada um. Então, detalhando um pouquinho, entrando em cada um dos pontos que eu entendo como importante aqui para que isso seja efetivo. Como eu já falei, a aprendizagem precisa estar no C-level das organizações. Isso não quer dizer que o RH deve levar a aprendizagem para discutir no C-level, porque isso já acontece. A aprendizagem tem que ser vista como grande motor interno de mudança organizacional e da performance. Muitas organizações têm um Chief Learning Officer, é alguém que está, de fato, olhando para o processo de aprendizagem e discutindo junto dos seus pares. Não necessariamente a gente precisa ter a figura, mas a gente precisa ter essa discussão, não para dar um sim ou não na demanda do RH, mas para incluir isso como uma discussão estratégica e contextualizada para atingir os objetivos estratégicos da organização. Como eu já falei, a gente tem que ter intencionalidade e método para que as pessoas consigam ser protagonistas, para que elas consigam ter autonomia no seu processo de desenvolvimento. A gente tem vivido situações de organizações que disponibilizaram plataformas maravilhosas para os seus executivos, para os seus colaboradores, e hoje estão nos pedindo ajuda, de falar, me ajuda a ajudar, porque eles não estão sabendo, eles estão ficando perdidos. Então, a gente tem um papel aí da liderança, tem um papel de parceiros de escolas de negócio, tem um papel de consultorias, tem um papel de todos os colaboradores de trabalhar junto, qual que é a intencionalidade daquilo, e de quem conhece mais sobre aprendizagem, de qual o método, que método nós vamos lançar a mão para garantir uma trilha, um processo de aprendizagem que seja fluido, relevante, envolvente, significativo. Um outro ponto que eu julgo muito importante de reflexão é que a aprendizagem ela deve estar no fluxo de trabalho das organizações. Acessar um conteúdo, eu sempre digo que tem dois conceitos. Tem o conteúdo que é just in case, se um dia eu precisar daquilo, pode ser que eu me lembre disso. E geralmente, quando a gente acessa esses conteúdos que são just in case, ele acaba caindo no nosso esquecimento. Mas tem o conteúdo que é just in time. Aquele problema, aquele desafio organizacional que eu estou vivendo agora e que eu preciso aprofundar o meu conhecimento em algum tema específico, muito provavelmente ele vai ser absorvido como uma aprendizagem, especialmente se eu incluí-lo dentro do fluxo de trabalho. Então, dentro de problemas reais, trabalhando questões reais, trocando com pares. E aí, quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de conteúdo que a gente vai para uma sala de aula para acessar. Estou falando de conteúdos que a gente busca líderes e mentores dentro da própria organização que podem nos ajudar a desenvolver naquilo. Estou falando de grupos de discussão que a gente pode criar dentro da organização. Não estou falando simplesmente do modelo mais tradicional de treinamento e desenvolvimento de sala de aula. Importantíssimo a gente falar de dados. É muito importante a gente desenvolver essa mentalidade de dados também para a aprendizagem, onde a gente também, com intencionalidade e método, também planeja quais são os tipos de dados que nós devemos e queremos capturar durante o processo de desenvolvimento e fazer as correlações desses dados com resultados de negócios. Nós temos um exemplo muito bacana, que foi feito por um grande banco, que nós atrelamos todos os trabalhos, todas as práticas que foram implementadas dentro de um programa de desenvolvimento aos resultados organizacionais e do negócio.
Então, aquela velha e antiga dor que a gente tem como RH, de como é que a gente mostra qual que é o resultado daquele processo de desenvolvimento, como a gente tangibiliza, aqui fica mais viável quando a gente trabalha com captura de dados, claramente o que a gente quer medir, para quê, quando a gente vai medir e como é que a gente correlaciona com os resultados de negócio. Então, tudo isso, eu acho que é importante dizer que a gente precisa, como organização, criar um contexto capacitante. O que a gente chama de contexto capacitante é, de fato, a gente criar as condições para que aqueles processos de aprendizagem que os nossos colaboradores estão passando, nos mais diversos formatos, como eu já falei aqui, mas que eles sejam acolhidos e absorvidos pela organização. Uma coisa que a gente vê muito acontecer também são as empresas pedirem, nós queremos fazer uma grande mudança organizacional, nós queremos os líderes mais protagonistas, nós queremos que eles assumam mais erros ou mais riscos, nós vamos acolher o erro e ajudá-los. E aí, quando essas pessoas voltam para o ambiente de trabalho e começam a tentar praticar tudo isso que foi plantado no processo de desenvolvimento, elas encontram barreiras. Sejam elas barreiras na própria liderança, que impede que aquele tipo de comportamento avance, seja barreiras em políticas, processos, rituais organizacionais. Então, quem cuida de aprendizagem dentro da organização deve estar muito atento com esses mecanismos de suporte que a gente cria dentro da empresa, que vão ajudar a que aquilo vire prática de fato. Então, eventualmente, a gente vai precisar mudar a estrutura, eventualmente, a gente vai precisar mudar processos, políticas, para acolher aquele comportamento novo que é desejado. Então, o contexto capacitante, ele é fundamental para a gente alcançar o desenvolvimento organizacional que se espera no processo de desenvolvimento. E aí, vocês devem estar pensando, até agora, ela não falou nada do digital, né? O digital, para mim, a discussão não é mais se, não tem pergunta de se a gente vai fazer processo de desenvolvimento online ou não vai. Não existe mais se. O digital, a tecnologia, ela está presente na nossa vida pessoal, profissional, tudo, é irreversível. Para mim, as duas grandes perguntas são para quê e o como. E o para quê é fundamental, porque eu acho que a gente está saindo numa busca desenfreada por tecnologias, queremos coisas inovadoras, tecnológicas, sem saber muito bem para quê, e eventualmente aquele não é o melhor caminho para o objetivo que a gente deseja alcançar. Então a pergunta do para quê, ela é importante para tudo, não é só para o digital, para a tecnologia, não, para qualquer coisa que a gente vai fazer. Para que nós vamos fazer isso? Que objetivo a gente quer alcançar? E aí pensar no como, e aí o como é como a gente usa essa tecnologia da melhor forma em processo de desenvolvimento. O modelo híbrido certamente veio para ficar. Eu acho que não tem nenhum que prevalece. Nem tudo vai ser só online, nem tudo vai ser só presencial. E nós, na Fundação do Cabral, fizemos uma pesquisa com várias empresas que comprova essa percepção, pelo menos nesse momento, dentro das organizações. Então, a minha fala é que a aprendizagem de indivíduos e organizações, ela pode e deve ser diversa. Como eu falei, não é só em sala de aula, não é só online, não é só presencial. Tem diversas formas. A gente aprende na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente aprende com os nossos filhos, com os nossos pais, nas nossas relações. Nós aprendemos o tempo todo. E esse aprendizado nos faz evoluir como pessoas e como profissionais. Dentro das organizações, o que a gente tem que cuidar é de criar essas condições para que o aprendizado seja diverso e tenha muitas possibilidades. Mas isso tudo, como eu falei, demanda orquestração, demanda ferramentas, demanda suporte e demanda mensuração. Então, não adianta a gente construir aquilo que a gente acha que é uma plataforma maravilhosa, se a gente não orquestrar, não dar suporte, não medir. E aí vem um papel que eu acho que é muito importante, que são do que eu estou chamando de Learning Advisors. Quem serão os Learning Advisors dentro da sua organização? Quem vai ajudar as pessoas nesse desenvolvimento, nesse processo, em encontrar o caminho, em avaliar se está na hora de mudar a rota ou não? Importante papel que pode ser
tanto dentro do RH, como a gente pode ter líderes dentro das empresas que façam isso. Então, alguns podem pensar, mas a sua fala está muito individualizada. Como é que a gente faz isso ser escalável? Na minha visão, como a gente faz isso ser escalável é formando multiplicadores internos. E a gente tem visto cada vez mais nas organizações um investimento na formação de multiplicadores internos. Nós temos vários líderes nas organizações que desempenham esse papel de forma brilhante, e para eles também é um processo de desenvolvimento. Como a gente bem sabe, quem ensina também aprende muito. Então, entendo que criar as condições de plataforma, de ter as organizações como plataforma de conhecimento, é muito importante, e empoderar líderes para serem embaixadores e multiplicadores dentro da organização. Então, eu acho que a gente deve, nesse momento, acalmar um pouco o coração, é o que eu tenho dito, porque parece que tudo mudou tanto, que tudo que a gente viveu e aprendeu e conheceu não vale mais de nada, e não é verdade. Nós precisamos reconhecer o valor do que nós sabemos sobre aprendizagem, do que nós sabemos sobre organizações, sobre o mundo, mas principalmente a gente deve impulsionar a paixão por aquilo que nós não sabemos. Não por acaso, o World Economic Forum colocou como uma das habilidades primordiais para 2025 a capacidade de aprender. Então, essa capacidade de aprender, essa curiosidade pelo novo, é o que a gente mais tem que estimular em nós mesmos e nas pessoas que estão trabalhando com a gente. E a minha mensagem final é que nós todos temos um papel a desempenhar. Então, eu acho muito bacana a conversa do protagonismo, da autonomia, da aprendizagem ativa. Ela é fundamental, mas ela sozinha não vai fazer o desenvolvimento que a gente precisa. Temos vários atores que precisam desempenhar o seu papel para que isso de fato aconteça e que o protagonismo possa de fato exercer o seu papel. Então, eu gostaria de deixar os meus contatos aqui, mas eu quero ainda fazer um fechamento com vocês de que, para nós, cuidar dos processos de desenvolvimento dentro das organizações é primordial, é uma paixão, e a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso ser uma conversa ad hoc. Isso é estratégico, eu quero reforçar esse ponto, porque eu acho que os RHs e as empresas têm elementos suficientes de contexto, de cenário, de projeções de futuro, que nem são mais tão futuro, de que a gente precisa investir nisso. E é importante que no mundo onde o que muda o tempo todo, aplicar o que se aprendeu de maneira rápida pode se tornar uma grande alavanca competitiva. Então, mais do que a gente fornecer conteúdo, fornecer informação, vamos cuidar dos processos que garantam que aquilo vai de fato ser implementado, porque é quando a gente implementa que a gente vê o resultado e aprende. Vamos cuidar disso para que isso de fato faça sentido no resultado final da empresa. Então, minha mensagem final é essa: no mundo onde o que muda muito, muito rápido, vamos cuidar de aplicar aquilo que a gente está aprendendo de maneira rápida, avançar com isso para buscar novos aprendizados e novos avanços. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e espero ter um momento para poder ter essa discussão ao vivo e ouvir a percepção de vocês que têm muita experiência, muita vivência com isso, percepção de vocês sobre aprendizagem, como esse processo está acontecendo nas organizações. Muito obrigado e até logo. Parabéns, Roberta. Muito obrigado pela sua palestra. Bom, galera, nós chegamos agora na metade do nosso evento. E o RH para você fica muito feliz em poder trazer todo esse conhecimento para vocês, mesmo diante desse cenário de pandemia. Aliás, você sabe o que é o RH para você? É um portal multimídia que traz todo o conhecimento do RH para você que está aí do outro lado. Olha o que a gente tem: podcast, artigos, agenda de eventos, e-books, enfim, é o mundo do RH e olha, na sua mão. É só acessar www.rh.top.com.br
rhpravocê.com.br. Bom, nós vamos fazer uma paradinha agora para o almoço e a gente volta logo mais.